Eu acho triste você chegar no final da vida, olhar para trás e se arrepender por não ter tentado, por não ter aprendido, por não ter se esforçado. Isso é triste. Sucesso em qualquer dimensão na vida é muito mais ditado pela tua consistência e esforço do que por você abrir os braços para facilidade. Se existe uma regra na natureza, é a regra do mínimo esforço. Energia é um recurso muito escasso na natureza, e a natureza fez com que no processo evolutivo as espécies tendam a conservar energia. Geralmente, então, as pessoas têm vontades que são referentes às coisas imediatas que estão à frente delas. Suas vontades tipicamente são de ficar deitado no sofá, assistindo um seriado, assistindo novela. Isso significa que, no fim das contas, a maioria das pessoas, elas preferem conservar energia. Em todos os sentidos, a academia é um perfeito exemplo disso. Então você olha os dados da OMS, mundo, global, e você vai ver que as pessoas, elas não estão emagrecendo, elas não estão se alimentando melhor e se exercitando mais, pelo menos não o suficiente para que os números a respeito da saúde melhorem. O conhecimento está aí, mas o conhecimento ele só serve para algo de fato quando ele muda a forma como você se comporta, quando ele altera ou transforma um pouco a forma como você age. E é nisso talvez que a gente tenha que focar, é em como as pessoas agem. Porque se existe preguiça para atividade física e para comer coisas saudáveis, sem sombra de dúvida existe preguiça para aprender coisas novas. Para você ter uma ideia, falar uma segunda língua, ser bilíngue, fluente em uma segunda língua, pode retardar o surgimento dos sintomas da doença de Alzheimer em até 5 anos. Aí você me pergunta, Pedro, por quê? E eu te explico por quê. Quando você aprende uma segunda língua, você ressignifica o mundo inteiro. Essa cadeira na qual você está sentado não é mais só cadeira, ela é cadeira e chair. Esse microfone não é só microfone, é microfone e microphone. Ou seja, não é só uma maçã, é maçã e Apple. Você cria um novo mundo no teu cérebro. E essa é a grande lição. Para a gente manter a nossa mente ativa, a gente precisa estar o tempo inteiro construindo novas estradas no nosso cérebro, novas conexões, aprendendo coisas novas, desafiando o nosso cérebro em relação a coisas que não sabíamos antes. E isso gasta energia, e isso é chato. E o maior inimigo desse processo de aprendizagem, de sempre estar criando novas estradas no nosso cérebro, de sempre estar buscando aquilo que é diferente, o maior inimigo, na verdade temos 2 grandes inimigos. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o mundo veloz, é o mundo que quer tudo instantaneamente. E o segundo inimigo é um processo de acomodação, é um processo de adaptação. Nós nos adaptamos. É curioso quando você pega os estudos sobre bem-estar, os estudos sobre, por exemplo, satisfação geral com a vida. E aí você faz um mapeamento da satisfação geral com a vida das pessoas, da adolescência até a morte. E o que você vê, salvo exceções, inclusive em Brasil, é uma curva em U, onde o sujeito com 18 anos de idade ele tem uma satisfação alta com a vida dele. Essa curva vai caindo, chega ao seu ponto mais baixo quando você está entre os 40 e 50 anos de idade, volta a subir, de modo que um idoso tende a ser muito mais satisfeito em relação à sua vida do que uma pessoa de 30, 40, 50 anos de idade. Entre os 40 e 50 anos de idade, existe essa tal de crise da meia-idade, ela é documentada cientificamente, e inclusive a curva de depressão, de probabilidade de depressão, que é um transtorno neuropsiquiátrico, ela vai ter seu ponto mais alto justamente entre os 40 e 50 anos de idade. Entre os 40 e 50 anos de idade, você tem maior probabilidade de depressão. E por conta disso, por conta de investirmos toda a nossa energia num eu projetivo, em algo que está pensando no futuro e no passado, na primeira metade da vida, a nossa satisfação com a vida vai diminuindo. E ela chega num ponto crítico com 40 e 50 anos de idade, onde você já meio que conquistou tudo aquilo que você imaginava que ia te fazer feliz. Aquilo que você não conseguiu conquistar, você já se adaptou e já sabe que não vai conseguir mesmo, então deixa pra lá. E o que acontece então para que um idoso seja muito mais feliz? Por que essa curva começa a subir? E parece que depois dos 40, 50 anos de idade, as pessoas passam a valorizar o eu experiencial. Parece que elas descobrem que elas têm um pedaço delas que precisa saborear o momento, aproveitar a vida enquanto ela está acontecendo. Não é que um idoso, por exemplo, ele deixa de olhar para o passado e se orgulhar, deixa de olhar para o futuro e enxergar metas e objetivos. Não é isso. É que ele percebe, na verdade, a fórmula mais importante para a saúde, que os gregos já sabiam há muito tempo, que é equilíbrio. É você olhar para o seu passado e se orgulhar dele, olhar para o seu futuro e ter metas e objetivos, mas você também aproveitar aquilo que está acontecendo enquanto está acontecendo. Desde que você nasceu, te colocaram um monte de objetivos e possíveis conquistas na tua frente. No teu caso deve ter sido algo como entra na escola, tira nota boa, passa no vestibular, entra na faculdade, consegue um estágio.
se forma, seja efetivado na empresa, consegue um emprego, vai crescendo na carreira, conhece um grande amor, casa, tem filho, carro próprio, casa própria, vê seu filho se desenvolver, independência financeira e por aí vai. Percebe que eu descrevi a metade da curva? E não importa se você nasceu na favela ou em Dubai, você, desde que nasceu, teve objetivos colocados na sua frente. O que vai diferenciar é o tipo de objetivo que te colocaram. Mas isso é uma coisa que acontece com todos nós. E a grande questão, eu volto aqui, qual é o maior inimigo da gente manter nosso cérebro ativo? É a acomodação e a adaptação, porque a gente se adapta a tudo. Tenta lembrar de quando você entrou no vestibular, você ficou radiante de felicidade quando viu o teu nome na lista. 6 meses depois você já queria que acabasse a faculdade. Você sabe disso. Aí você queria muito emprego, conseguiu um emprego, 6 meses depois você já queria promoção. E esse é o problema de uma sociedade que ela vive o tempo inteiro querendo a próxima coisa. A gente esquece de ensinar as pessoas a saborear o que está acontecendo na frente delas, a aproveitar o instante enquanto ele ocorre. Consistência é muito mais importante do que intensidade pontual, como tudo na vida, se você parar para pensar. As pessoas vivem sob uma terrível ilusão de imortalidade. Chegam no seu aniversário e falam: parabéns, mais um ano de vida. Discordo, é menos um ano de vida. Eu acho triste você chegar no final da vida, olhar para trás e se arrepender por não ter tentado, por não ter aprendido, por não ter se esforçado. Isso é triste. E no hospital a gente vê frequentemente a cena do arrependimento. O sujeito dos seus 40 anos de idade vai ao hospital porque seu pai teve um AVC, por exemplo. Ele está desesperado na sala de espera por notícias. O médico chega e ele fala: infelizmente o quadro do seu pai é irreversível. E aí você vê um cara de 40 anos de idade chorar como uma criança. E ele fala: doutor, mas eu não falo com meu pai há 20 anos. A gente brigou. E eu queria pelo menos poder me despedir dele. Infelizmente agora não dá, essa é a questão. Mas o pai dele estava lá, 20 anos, ao alcance de um telefonema e de um pedido de desculpa, ao alcance de um abraço. E esse é o grande problema de uma acomodação e uma adaptação. A gente começa a tratar o que está na nossa frente como se fosse sempre estar lá. A gente tem uma ilusão de imortalidade nas relações, por exemplo. A pessoa está lá ao teu alcance e você se adapta, acha que a pessoa vai estar sempre lá e um belo dia ela vai embora. E aí, nesse vazio deixado pelas pessoas que vão embora, que surge o pior sentimento, que é o arrependimento. E aí eu te pergunto de novo: quando foi a última vez que você aprendeu uma coisa nova? Porque no fim das contas a gente é insignificante. Pare para pensar. Num universo onde, segundo as últimas estimativas do telescópio Hubble, a gente tem 2 trilhões de galáxias. E nós vivemos em uma dessas galáxias que tem coisa de 400 bilhões de estrelas. E dentre essas estrelas você tem uma chamada Sol. E nesse Sol tem um planetinha azul. E nesse planetinha azul, que existe há 4,6 bilhões de anos, há coisa de 250 mil anos surge uma espécie que somos nós. Somos insignificantes? Somos passageiros. Vamos viver 100, 150 anos num universo que tem 14 bilhões de anos. Parece que não é nada, mas eu queria deixar claro, apesar disso somos especiais. E o que nos torna especiais, o que diferencia o ser humano do chimpanzé e do golfinho, que são animais extremamente inteligentes, mas o que nos diferencia deles é a nossa capacidade de adquirir conhecimento, de fazer com que a nossa mente seja diferente amanhã do que ela é hoje, de transformar o mundo, de fazer o que a gente está fazendo aqui. Seres humanos fazem, a gente se preocupa com o futuro porque a gente tem um cérebro capaz disso. E a gente só é hoje melhor do que é ontem porque a gente se manteve ativo, aprendendo coisas novas, fazendo melhor do que a gente estava fazendo ontem, com essa ferramenta que é a máquina mais fantástica que existe no universo. E a grande questão, eu volto ao que eu já falei, o importante aqui é consistência. Consistência, aprenda e continue aprendendo. Desafie o seu cérebro a aprender coisas novas o tempo inteiro. Não se sujeite ao imediatismo de uma sociedade onde tudo se resolve com um aplicativo e 2 cliques. Não se sujeite a esse imediatismo em nada da sua vida, porque até nas relações o imediatismo tem dominado. Você já viu o aplicativo chamado Tinder? O imediatismo das relações, ele é evidente. Os laços são frágeis nos dias de hoje. Isso é crítico, porque sucesso em qualquer dimensão na vida é muito mais ditado pela tua consistência e esforço do que por você abrir os braços para facilidade. É lutando contra nossas vontades imediatas e preguiçosas que a gente transforma o mundo. Nós temos que abrir os braços para a diferença, as coisas que desafiam a nossa mente, conversar com pessoas que pensem diferentes de nós, aprender coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. É o músico aprender, por exemplo, física. É o físico aprender poesia, é o historiador aprender matemática,
É fugir das estradas já construídas dentro do nosso cérebro e construir constantemente estradas novas. Por quê? Como no trabalho, como nas relações, como em absolutamente tudo na vida, acomodação é morte.